Por séculos, o caminho do Peabiru ficou escondido, com suas trilhas e segredos enterrados sob a densa vegetação da mata fechada. Mas para alcançar o que está realmente escondido nessas regiões inexploradas, a expedição entra em um território onde a natureza implacável e desafiadora será o maior obstáculo. A partir de agora, nada além da experiência vai nos guiar. O verdadeiro teste começa aqui. Esse é o tipo de terreno que testa muito nossa força. É uma mata fechada, que não é difícil de se perder, é bem argiloso, mas nós seguimos adiante até chegar na escadaria. Cada obstáculo é um lembrete que estamos enfrentando o desconhecido. Mas todos esses desafios valem a pena, porque é aqui, no coração da mata, que se escondem mais do que vestígios, mas o legado da história do Brasil. Algo que é muito valioso não só para nós, mas para as futuras gerações. O que está escondido aqui é a chave para entendermos as nossas origens. E fazer parte dessa expedição, apesar de todos os desafios, é também fazer parte dessa história. E a missão é clara: seguir em frente, independente do desafio. Chegou a hora de ir para a montanha, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, então a gente já vai começar a encher nossas cargueiras com alguns equipamentos. Ô Sean, como é que tá a bateria do teu rádio? Tá carregadão. Tá, a minha tá carregada. Tá levando bateria extra? Tô. E o kit de socorro tá aqui também, primeiro socorro tá aí também, né? Eu vou colocar o drone aqui pra gente fazer algumas aéreas, como é um ambiente muito fechado. Tô levando o magnetômetro também. Boa. Que ele mede o campo magnético e algumas anomalias. Power bank. As lanternas todas. Não esquece da bússola também, né? Não, a bússola já tá aqui dentro. Vou levar o kit menor também. A lanterna vai aqui na lateral. Tô levando duas lanternas, né? E mais uma bateria extra também. Esses dois rádios vão aqui dentro também. O GPS tu leva aí pra nós, que tu vai na frente. Show. Pronto para o desafio? Sempre. Então bora então. Bora. Nosso ponto de partida. O helicóptero vai sobrevoar a região para nos dar uma visão mais estratégica. Com tecnologia, vamos escanear toda essa área. E nós também vamos nos desafiar nesse solo e adentrar esse terreno. A ideia é unir o melhor dos dois mundos: visão aérea e o nosso caminho terrestre. Já sabemos que estamos em busca de vestígios do caminho criado por povos que dominavam a natureza. Então, hoje é a própria natureza que nos indica esse trajeto. Esses povos utilizavam a visão estratégica com conhecimento de geografia e matemática para criar esse caminho. No caminho você precisa de referência, você precisa de uma coisa que te indique uma direção. Os morros, né, as montanhas, os morros, toda a formação rochosa que causa um acidente geográfico no terreno, ela serve como referência em longas distâncias da paisagem.
Então, o potencial arqueológico dessas regiões, onde tem serras e morros, ele aumenta muito. Quando a gente vai falar de caminho, de deslocamento de populações pré-coloniais, isso daí é uma referência de deslocamento na paisagem. Essa possibilidade de enxergar a paisagem em longas distâncias também proporciona você fazer uma pequena gestão da caça. Então são 2 pontos que indicam fortemente que aqui existia essa possibilidade de passagem de um lugar para o outro, que é o domínio visual da paisagem, né? E essa referência grande na paisagem de se tratando de um pico elevado, um lugar alto, que pode ser observado a muitos quilômetros de distância. Um domínio que a gente só conseguiu sobrevoando a região. Bom, agora vamos encontrar um pedaço dos amais de Pé-Beru. Pelo que vimos lá de cima, seguindo essa trilha, uns 100, 200 metros aí, nós vamos encontrar o ramal. E vamos lá. Bom, cuidado que agora começou a escadaria. Sensação incrível, inexplicável de encontrar essa parte do caminho que ainda não tinha sido descoberta. Não é uma trilha qualquer, mas um caminho construído, pensado. As pedras dispostas com precisão, como se fossem marcas deixadas por mãos que compreendiam não apenas o terreno, mas a natureza que o sustentava. O que estamos diante não é só uma trilha de pedras, a obra de engenharia que desafia nossa percepção do que é possível em uma civilização antiga. O trajeto nos conta sobre um povo que não só usava a terra, mas a conhecia profundamente. Um povo que sabia como se conectar com a natureza, fazendo dela não apenas um meio, mas um propósito. Cada elemento aqui não é apenas funcional, mas reflete a inteligência de uma civilização criativa e engenhosa. Eu estou falando de uma época em que antecede o uso da pedra, machadinha, arco e flecha. É muito antes disso, porque tudo mostra que essa conexão, que essa malha, esse caminho, ou esses caminhos que estamos visitando e descobrindo a cada dia, existiu algo assim muito antes, uma civilização muito antes que conectou, que sabia o que estava fazendo e fez um desenho embaixo da malha eletromagnética, orientou os povos que ali habitavam justamente para caminharem em cima dessas pedras, desses caminhos, né? Ora grama, ora areia, outra hora são apenas pedras, valos. Então tudo isso são evidências de que não foram somente nossos ancestrais aí, os índios, né? Mas também outras interferências, outras civilizações que antecedem aí o dilúvio, que antecede aí, digamos assim, Brasil pré-história ou a própria história da humanidade, né? Então não vamos falar somente de 3 ou 4 mil anos, podemos chamar muito antes disso. Olha só, aqui a gente percebe alguns pontos que tem uma contenção aqui. Olha aqui, ó, isso daqui é pedra. É. Eles fizeram uma contenção de lado. Então a gente consegue perceber Aqui, que esse caminho é um pouco mais estreito, né? É. De alguns outros que a gente já passou que são mais largos, né? As ramificações na realidade, né? Exato, mas aí você vê, ó, na subida, nós já percebemos em outros lugares que eles fazem eles vão alternando as pedras, como se você já tivesse aí um mapa de onde colocar o pé para você ir subindo com mais facilidade. Exatamente. E aqui a gente vê que todo o percurso é na subida que eles utilizavam, né? Realmente as pedras, né? Nesses pontos. Sim. E aí a gente consegue ver essa alternando, né? Exatamente. A gente não consegue ver mais para onde vai, então Sim. realmente seria interessante passar o LiDAR para a gente saber, porque aqui também
o drone aqui em cima, bem complicado, a mata é fechada, né? A mata está fechada, então a gente pode providenciar, né, essa parte do LiDAR aí para a gente poder colher mais informações do local. A pesquisa é feita com paciência e precisão. Às vezes é necessário refazer o caminho para encontrar a verdade. Ainda que a tecnologia acelere o processo, no caminho da descoberta, cada etapa exige seu tempo e cada repetição é uma chance de aprofundar o olhar sobre o que está escondido. A gente consegue perceber muita coisa, né? Às vezes num voo só não é o suficiente, a gente percebe alguma coisa, precisa retornar no local para fazer um voo mais aprofundado, às vezes faz um voo cruzado para conseguir ter um detalhe maior do local. Em cada etapa desse caminho, era como se a natureza estivesse nos desafiando. As condições de voo não estão muito boas hoje, né? Não, como a gente tem vento de rajada, né? Está tendo rajadas de até 50 km por hora, então o risco é maior, né? A gente fazer um voo e derivar, ter deriva, né? Jogar o drone para cima da floresta, da mata, então o risco é mais acentuado, né? Mas dá para ver ele lá, né? Sim, dá para ver, a gente controla. O voo, apesar de ser autônomo, é monitorado o tempo todo, né? A gente está sempre atento aqui, qualquer coisa a gente interrompe o processo e assume e tenta trazer ele de volta. Então, o aplicativo diz que não está bom para voo, né? Mas... a gente, pelo aplicativo a gente não deveria estar voando, né? Mas, como a gente é teimoso, né? E se a laser sou contra, então vamos lá. A gente fez um voo primeiro sem o sensor, para ver a possibilidade, o drone aceitou, então aí a gente voltou, botou o sensor e vamos de novo. Tá lá coletando os dados agora. Depois de vencer a mata e o vento, a pesquisa avança. Os primeiros dados começam a revelar fragmentos preciosos do que foi o caminho do Peabiru. Todas essas peças, todos esses artefatos mostram evidências de uma intervenção na humanidade, não só por 1, 2, 3 anos, mas milhares de anos. Tudo isso revela que houve sim visitações e que alguém orientou a fabricação dessas estradas, a construção desses caminhos. Então é o conjunto dessas peças, dessas evidências é que realmente nos fazem refletir, pensar um pouco além daquilo que a história é contada para nós, daquilo que foi descoberto até agora. Mas além dos desafios, o que a gente encontra por aqui é um paraíso natural. Tem cachoeira, rios, montanhas, a vegetação exuberante. Tudo isso não tem só um valor histórico, mas também um grande potencial ecológico. Quais as riquezas que nós temos aqui em Garuva, né? Nós temos os Campos do Quiriri, é uma riqueza fantástica, tanto que hoje nós estamos fazendo o plano de manejo da APA do Quiriri justamente para preservar ele de uma maneira sustentável, até porque ali a gente tem uma certa comunidade, então o nosso intuito é que seja utilizado de maneira sustentável, mas com um viés também para a comunidade e de preservação. A mesma coisa no nosso Monte Crista, né? Que a gente tem histórias, lendas, uma natureza impecável e a gente também vem buscando o que fazer ali no Monte Crista, né? Hoje estamos estudando uma possível nova unidade de conservação justamente para essa preservação e esse cunho do turismo sustentável. Sem contar em toda a economia que vai crescer, crescer, crescer e que a gente vai aparecer como a gente merece. Porque nós somos, sim, a capital da Mata Atlântica, eu falo isso com muito orgulho. Juquitiba tem e pode muito mais. A gente só ainda não tinha aprendido a lição. Este esforço de preservação e desenvolvimento traz uma nova perspectiva ao caminho do Peabiru.
O valor histórico do Brasil, agora mais evidente com o estudo do Peaberu, reafirma a necessidade de se olhar para o país como um centro cultural de importância global. Essas descobertas tornam o Brasil não apenas um país de riquezas naturais, mas também um centro de inovação e história. A expectativa é que agora, com esse movimento, com o apoio do governo, as coisas tomem um novo rumo, né? E gere não só uma prosperidade, mas assim, uma expansão maior em relação ao conhecimento do que é o Peaberu. O caminho do Peaberu tem uma grande relevância para o governo do estado. Aqui pela Secretaria de Turismo a gente tem feito um mapeamento do que a gente tem, né, preservado, do que a gente tem de rotas do Peaberu no estado. E a gente criou um grupo de trabalho com instituições de ensino, entidades que trabalham esse tema, com prefeituras municipais. E a gente viu que tem uma riqueza muito grande aí de opções que a gente pode apresentar para o turista, que pode servir de conteúdo pedagógico. Pela Secretaria de Turismo a gente trabalha isso, né? É uma das frentes de atuação a gente mapear e levantar informações sobre a oferta turística, sobre o que pode ser promovido, o que a gente pode valorizar da cultura paulista e que a gente consiga transformar em produtos, em roteiros, em rotas. É um primeiro passo, né? O reconhecimento do poder público é muito importante, né? A gente ter essa parceria, porque não adianta a gente andar sozinho, a gente precisa do governo para poder ter apoio, para poder nos dar facilidade para fazer as pesquisas, né? Porque em alguns pontos são reservas ambientais, a gente precisa de autorização, depende de órgãos públicos para entrar em alguns locais, né? Então, estando a prefeitura, os municípios ou até o governo federal em parceria com a gente, é muito importante. Então, é um passo que a gente dá, né? Uma barreira que a gente avança diante de tudo onde a gente já chegou, né? Todos os gastos, não falando só em gastos, mas de tudo em pesquisas que a gente produziu, né? Conhecimento que a gente fez, poder trazer isso junto ao poder público, o governo de forma geral, e ele aceitar e estar junto com a gente, poder colaborar, é muito importante. Além do mais, porque isso vai trazer uma visibilidade para o município, para a história, né? Então é interessante, eu acho que é do interesse político, do interesse público mesmo, ter essa informação, né? Ter essa registro, novos registros, né? Novas evidências sobre o caminho de Peaberu. Conhecimento, que é um verdadeiro convite para entendermos melhor nossa conexão com o passado e com a natureza que nos cerca. A Baía da Babitonga é muito mais do que um ponto no mapa. Antigamente era muito utilizada por conta da riqueza de recursos naturais com peixes e moluscos, que seria essencial para a subsistência dessas civilizações. Atualmente ela continua tendo essa importância crucial. Também leva a economia de toda a região, tanto com a pesca artesanal quanto com o turismo ecológico. Hoje é preciso equilibrar esse crescimento da economia local com a preservação desse ambiente único. Antes era um caminho de passagem, agora é uma conexão entre passado e futuro, entre a sabedoria dos ancestrais e o legado que precisa ser guardado para as próximas gerações. Eu acredito que foi uma civilização muito avançada, com um conhecimento assim surreal e que acho que, na minha opinião, nos dias de hoje, todo esse conhecimento, essa harmonia, a precisão matemática de tudo aquilo que eles fizeram, realmente é de tirar o chapéu. E que bom se a população de hoje, a geração de hoje, tivesse a mesma nobreza e o mesmo esforço e dedicação do que aquela civilização que construíram todos esses ramais e todo o Peaberu. Isso seria muito bom se acontecesse. A imensidão dessa natureza, desse local, não servia só como caminho de passagem, e sim como uma grande troca espiritual e sagrada que existia entre os povos. À medida que desbravamos nosso país, cada nova descoberta nos leva mais fundo em um mistério que continua a desafiar o entendimento.
Esse conhecimento que cada um aprendia nas suas nações, nos seus povos. Então, ele é além de tudo, ele é uma própria biblioteca viva para esses povos, porque eles precisavam trocar para aprender a viver melhor. A gente tem que pensar que esses povos que viviam nessa época, em épocas muito mais remotas, eles tinham a terra ainda muito mais viva e muito mais selvagem do que nós vivemos hoje. Então eles precisavam saber como viver melhor, como plantar, o que plantar. Eles precisavam trocar sementes, trocar plantas medicinais para poder tratar as suas doenças. Então era também um sistema de troca e também de como era a cosmovisão de cada um desses povos. Isso precisa ser preservado, isso precisa ser resgatado. Essa ligação com a Mãe Terra, a ligação com a Grande Mãe, a ligação com o Pai Céu, com o Grande Espírito. É algo que precisa ser... O ser humano precisa renovar os votos com aqueles que nos criaram. Nós somos células da Grande Mãe. E como tais células, a gente precisa acordar e relembrar que sim, somos a natureza. Com certeza, o futuro é ancestral. E quando se fala essa frase, é resgatar toda essa ancestralidade desses povos, relembrar os seus conceitos e aplicá-los ao nosso tempo, hoje, a nossa modernidade, ao nosso estilo de vida. Então, acordando o espírito da ligação com a Mãe Terra e com o Pai Céu. Alguém conhecia muito bem o planeta, uma civilização mãe que habitou antes de tudo que nós conhecemos até hoje, habitou e ainda assim deixaram evidência para que hoje, né, ou talvez eles tinham até essa visão, ou se não tinham, nós estamos encontrando essas evidências hoje e fazendo a conexão, juntando as peças do quebra-cabeça. E com isso vamos deixar para trazer à luz da ciência uma gama de conhecimentos de nossos ancestrais, daqueles que chegaram bem antes de tudo isso existir, da humanidade, das civilizações, da questão das etnias, né? Então, muito antes disso, alguém já passou, já visitou o planeta. Quem são os construtores do caminho do Peabiru? Prepare-se para um mergulho profundo em uma das maiores descobertas da nossa jornada. O mistério da civilização que viveu por aqui está prestes a ser desvendado.